Olá, queridos! A partir dessa semana, nós compartilharemos no De Casa em Casa sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Deus como Criador. Criador é um atributo exclusivo de Deus. Isso porque Ele chamou à existência todas as coisas. O Criador é eterno, Ele não teve início e nem terá fim. Ele não foi criado por ninguém. Ele é antes de tudo, antes de toda a sua criação. Tudo foi planejado e determinado por Ele. Todas as coisas que foram criadas, nós conhecendo ou não, passaram a existir no momento em que o Criador assim quis e ordenou por meio da sua palavra. Esse poder de simplesmente ordenar e algo passar a existir, algo acontecer, é exclusivo de Deus. Essa singularidade testifica a sua soberania e autoridade. Não é à toa que no primeiro versículo de Gênesis já vemos o verbo criar e o nome de Deus juntos. Lá está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não há como separar de Deus a sua característica de Criador. O ser humano, distante de Deus por causa do pecado, anseia por ter para si esse poder e soberania. Isso faz com que muitos homens se tornem imperadores severos, dominando sobre outros, para de alguma forma se sentirem deuses. Porém, Deus não repartiu com eles a sua soberania de Criador. Esses homens acabaram caindo no mesmo engano e cilada de Satanás. Eles tentaram ser semelhantes ao Altíssimo. Na verdade, eles são apenas criaturas espiritualmente mortas, separadas do seu Criador. Muitas vezes os homens se vangloriam dos seus inventos e são até homenageados como criadores de coisas. Porém, os homens apenas inventam coisas, manipulando aquilo que já foi criado por Deus anteriormente. Tudo que o ser humano possa imaginar ou desenvolver sempre será uma mistura de coisas que já existem. Por mais elevada que seja a capacidade criativa da mente humana, ela só vai ser capaz de imaginar, criar uma imagem, com base em coisas já criadas e reveladas por Deus. O homem nunca vai conseguir imaginar algo que já não exista. E isso dá testemunho da sua limitação como criatura. Quando Deus criou a humanidade, criou com um propósito muito bem definido: o de serem seus filhos, conformes à sua imagem, para louvor da sua glória. Porém, a humanidade pecou, rejeitando a autoridade, a soberania e o propósito de Deus para ela. Mas por causa do seu grande amor, Deus fez tudo o que era necessário para trazer a humanidade de volta para si e para o seu propósito. Para isso, Ele mesmo, o Criador, se fez criatura, veio em forma humana, viveu como criatura, levou sobre si os pecados da sua criação e fez uma nova aliança consigo mesmo, assumindo Ele mesmo os dois lados da aliança, o lado de Criador e o lado de criatura, para que essa aliança permanecesse perfeita, eterna e inquebrável. E agora Ele trabalha através do Espírito Santo para conduzir a sua criação ao arrependimento. Há uma mudança completa na maneira de pensar e agir, para que o reconheçam como seu Criador, vivam para o propósito que foram criados e lhe deem a glória devida. Sabendo dessa característica exclusiva de Deus, o apóstolo João fez questão de mencionar a divindade de Jesus quando falou da sua participação no princípio. O princípio citado por João é aquele momento antes de todas as coisas serem criadas. João já inicia a narrativa do seu evangelho mencionando Jesus como Criador, dizendo que ele era Deus e estava no princípio com Deus, e que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Ao chamar Jesus de verbo ou de palavra, João revela que o Senhor Jesus é a própria palavra de Deus, por meio da qual todas as coisas vieram a existir. O escritor de Hebreus diz que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Por exemplo,
No primeiro dia da criação, Deus criou a luz. Para isso, ele apenas disse: haja luz. Isso era o mesmo que dizer que a partir de agora a luz passe a existir. E a luz passou a existir. A terra que antes estava na escuridão ficou iluminada. Então Deus deu um nome para essa luz criada. Ele a chamou de dia. E até hoje isso faz parte das nossas vidas. Assim como todo o restante da criação, essa luz, que hoje nós conhecemos como dia, era invisível e passou a existir e ser visível a partir da palavra criativa de Deus. Eu incentivo os irmãos a lerem o primeiro capítulo do livro de Gênesis, para que possam juntos observar o poder da palavra criativa do nosso Deus. Esse é o único Deus Criador. Não há outro como Ele. Aleluia! Agora, concluindo, uma coisa interessante de nós observarmos é como Deus compartilha conosco, seus filhos, parte desse atributo de Criador. Jesus disse que se nós ordenássemos que alguma coisa acontecesse e em nosso íntimo não duvidássemos, isso aconteceria. E que se pedíssemos alguma coisa em seu nome ao Pai, Ele atenderia. Que tremendo, meus irmãos! Isso é mais uma prova de que somos filhos de Deus manifestando as mesmas obras do nosso Pai. A mesma autoridade de Jesus sobre toda a criação, tanto sobre as coisas visíveis quanto as invisíveis, nós, através do seu nome, também podemos manifestar, mas com uma finalidade, a fim de expandir o seu reino sobre toda a sua criação. Meditem e compartilhem uns com os outros sobre essa revelação de Deus como Criador, sobre como tem sido a vida de vocês como filhos de Deus e como vocês têm manifestado esse poder e essa autoridade através do nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês.